Olá, meus amigos do canal. Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui a pedido de uma seguidora minha, né, que vem pedindo para mim fazer essa investigação. Ela morou aqui, essa seguidora minha. E ela contou para mim a história do rapaz que a tia dela cuidou. A tia dela era madrinha desse rapaz, né? Muito novo, um casal teve filho muito novo e deu para ela ser madrinha, né? Para ela batizar. E quando ele tinha 1 aninho, eles resolveram se separar e deixou a criança com ela. Aí ela viu que eles não estavam ligando muito para a criança e falou assim, ó, se vocês quiserem eu adoto a criança, porque ela era viúva e ela não tinha filhos. E ela se apegou com a criança. Eles não estavam muito, né, querendo a criança mesmo, porque eles eram muito novos, né? Eram de menores até. E aí deu a criança para ela adotar. E ela pegou o menino para adotar e os pais nem veio umas 2 vezes visitar e nunca mais veio, desapareceu. E ela cuidou desse menino até os 16 anos. Aos 16 anos, esse rapaz perdeu a madrinha dele. Ela teve um infarto, né? Ela vinha já meio adoentada e acabou falecendo. Aí, o irmão dela, que é pai dessa moça que pediu para mim vir aqui, se comoveu com ele e resolveu também trazer ele para dentro de casa, né? E ele tinha já 3 filhas. A mais velha é essa aqui, que pediu para mim vir aqui, tá? Aí trouxe ele para dentro de casa e cuidou como filho, ensinou o que tinha que ensinar, né? Esse menino começou a trabalhar junto com ele, ajudava aqui na roça e ele trabalhava na cidade. Ele trabalhava de segurança. Ele diz ela que trabalhava um dia, uma noite, eu não entendo muito bem como que é isso. Eu sei que ele trabalhava de segurança. Ele trabalhava aqui na roça e ainda trabalhava na cidade, registrado, tudo certinho, que ele trabalhava de segurança. Naquele tempo não precisava, né, fazer curso, essas coisas, acho que era curso, né, amor, que fala, né, curso para segurança, né? Naquele tempo não precisava, isso aí aconteceu em 2001, ela falou. E o pai dela arrumou esse emprego, já tinha 5 anos trabalhando nessa empresa, foi o que ajudava no sítio, porque no sítio pequeno, não dava assim uma renda muito boa. Mas o rapaz ajudava ele no sítio, e enquanto ele também ia trabalhar na cidade. A esposa trabalhava, ela lecionava numa escola rural daqui, né? Que essa escola também não existe mais. A escola rural, saía cedo para lecionar e ele trabalhava acho que 24 horas e folgava 24 horas. Foi isso que ela falou, folgava 24 horas, trabalhava 24 horas? Dia sim, dia não, né? Ah, é isso, né? Para mim não errar aqui, tá, gente? Porque a gente escuta a história e a gente tem que contar certinho aqui. Dia sim, dia não. Um dia sim, dia não, isso mesmo. E aí, esse rapaz já estava com 25 anos. Ela tinha 20 anos e o rapaz 25. E ele tinha uma namorada na cidade. E de vez em quando ele ia lá, né, na casa da namorada. Só que ela falou assim que ela se apaixonou por ele. E ela resolveu seduzir ele, entendeu? Ela falou assim, ele era assim bem alto, sabe? Forte, grande. E eu, pequenininha, ela é baixinha, gente. Ela chegou assim perto de mim, batendo quase no meu ombro, né, amor? Ela é pequenininha, baixinha. Aí ela pegou e falou assim que... E ele, aquele homem grande, forte, mas ela falou assim, eu não aguentava mais. Já tinha anos ali, eu apaixonada por aquele homem. E ele sendo criado como se fosse meu irmão, mas ele não era meu irmão, né? De maneira nenhuma. Ele veio para dentro de casa quando tinha 16 anos. Quando ele veio para dentro de casa, eu era pequena ainda, né? Ele estava com 16, eu estava acho que com 10 ou 11, ela falou, né? Estava com 10 ou 11 anos. E ela falou assim, já comecei a gostar dele.
Mas assim, fiquei na minha. E isso o tempo foi passando, ele arrumou namorada, eu fiquei triste porque ele tinha arrumado namorada. Não queria falar para ele que eu estava apaixonada por ele. E depois, nos meus 20 anos, né, que ele estava com essa namorada, uma namorada também muito bonita, ela falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou ter que seduzir ele, eu não sei, mas eu quero ficar com ele, eu não consigo ficar sem ele. E ela começou a investir, sabe? Aproveitava o dia que o pai dela ia trabalhar, né, a mãe dela estava lecionando, começou a jogar charme, começou a chegar perto dele, aí um dia beijou ele, e eles começou ali a ter o envolvimento. E ele continuou namorando a menina lá na cidade. Aí ele falava pra ela, não posso separar assim da menina, né? E eu também tô em dúvida, porque assim, eu acabei ficando com você, mas eu gosto dela também, não sei o que fazer. E ela falou, não, eu tenho que ficar na minha e tentar fazer ele esquecer dela. Mas vou ficar com ele, eu vou ter que fazer ele separar dessa mulher. E ela começou a se envolver fortemente com ele, né? E sempre aproveitava quando o pai dela ia trabalhar, ele se envolveu tão fundo que ele saía do quarto dele e ia deitar lá na cama dela quando saía. Saía a mãe dela para lecionar, o pai ia trabalhar, né? Ele levantava como se fosse que ele fazia muito serviço também aqui no sítio, muito serviço. Então ele já começava cedo ali, quando o pai dela saía, ele já corria lá para a cama dela. E ele se acostumou tanto com isso que para ele estava normal. Estava normal assim, de uma maneira, né? E ele continuava indo se encontrar com a namorada dele lá na cidade. E ela pedindo para ele terminar com ela. Aí ele falou, não, eu vou terminar com ela, eu vou... Só me dá um tempo aí que eu vou terminar com ela e tal. Aí um dia o pai dela saiu para trabalhar, né? E estava de moto. Aí disse que quando chegou, né, ele viu que andou um tanto bom e ele viu que o pneu murchou mesmo, não estragou, né, furou. Aí ele puxou a moto, colocou, né, na beira da estrada, assim, meio que no meio do mar, e desceu para casa, né, porque ele ficou sem a moto, né, e ele falou assim, agora eu tenho então um jeito de pegar uma bicicleta, uma coisa, arrumar esse pneu para mim trabalhar. E ele chegou, aí viu que a casa estava fechada de novo, ele achou estranho, né? Porque o rapaz já havia levantado, ela já havia levantado, viu a porta fechada, olhou, né? As duas meninas mais novas subiam junto com a mãe, de manhã também, para a escola, e aí ela ficava só ela e ele, né? E só estava ela e ele, o que aconteceu? Aí ele chegou devagarzinho. Ele chegou devagarzinho e escutou barulho, foi entrando devagarzinho, empurrou a porta devagarzinho e já deu desconfiança nele que estava vendo alguma coisa. Quando ele chegou no quarto dela, que ele abriu, bateu na porta e abriu de uma vez, eles estavam em situações lá em cima da cama que ele perdeu a cabeça na hora. Ele perdeu a cabeça, ele tinha uma espingarda, ele catou rapidamente assim, foi para cima dele, ele pulou a janela, do jeito que ele estava, nu, sem roupa nenhuma. Ele desceu correndo, né, e já adentrou para se esconder aqui no meio do matagal. E ele veio atrás correndo. Aí ele entrou e ele gritando atrás que ele estava fazendo com a minha filha, porque assim, ela falou para mim que ele era um pai muito conservador, né? As filhas tinham que casar virgem. Aí ele chega em casa, com o maior cuidado, que os homens não podiam nem olhar para a filha dele, que tem que falar comigo primeiro, eu sou um pai que tem que namorar dentro de casa, então as coisas eram tudo muito certo. Aí ele se deparar com a cena daquele, ele surtou, ele perdeu a cabeça, ela falou. Nesse momento ela também já gritando de lá, chorando, né, não faz nada com ele, não faz nada com ele. Ele desceu correndo atrás dele e ele sem nada, nu, sabe? Entrou correndo aqui adentro da mata e ele acabou, né, disparando e ele acertou. Na hora que ele acertou, ele já caiu por aqui. Ela deu localização para nós que disse que foi por aqui, mais ou menos. Ele já caiu de bruço e como estava bem carregada, né, que a pessoa que mora no sítio carrega bem a espingarda, né, ela deixa o tucho bem carregado. Pegou e já explodiu aqui nele, ele já caiu de bruço, não teve jeito. Do mesmo momento que aconteceu isso,
Ele disse que na hora, né, ele falou assim que ele não queria sim fazer isso com ele. Ele falou assim que o sentimento dele era assustar, fazer um medo muito grande, mas ele estava meio surtado também com o que ele viu. Ele viu ele no chão, ele já tentou socorrer ele também, e ele falou que não queria fazer aquilo com ele porque ele gostava como filho, né? Então já perdeu a cabeça com tudo aquilo. Queria fugir, depois voltou para trás de novo, falou que ele tinha que pagar pelo que ele fez. E ele, aqui mesmo, ele desencarnou. E ela disse para mim assim que o amor que ela tinha por ele, e ele falou que ia separar da menina, né? Porque o pai dela também surtou porque sabia que ele tinha namorada. Então o que foi o sentimento dele? Ele tem namorada, ele está fazendo isso porque ele está só se aproveitando da minha filha. Então foi isso que ele falou depois. Que ele pensou um monte de coisa na hora. Não dá tempo de pensar muita coisa, mas ele surtou com tudo aquilo ali. Então ela falou assim, meu pai não teve culpa, a culpa foi minha. Eu que seduzi ele porque deu trabalho ainda, ele ficava assim meio receoso. Ela falou, eu tô falando a verdade, ele ficava receoso, ele não queria. Ele não queria depois, porque ele gostava da namorada dele, mas ela teve que conquistar, ela falou assim, eu tive que seduzir, que conquistar ele de uma maneira muito forte para que ele se envolvesse comigo, né? E eu conseguisse aí segurar ele. E depois de toda essa tragédia que aconteceu, ela falou para mim, eu vim descobrir, meu pai estava preso, né? Minha mãe, desgostosa comigo, falou que se eu quisesse ir embora de casa, que eu fosse, porque ela nem queria eu dentro de casa, ficou triste comigo. E eu não podia sair dentro de casa, porque eu não tinha para onde ir. Então eu vivia dentro de casa como se eu não existisse. A minha mãe, ela não olhava para mim, ela não falava comigo, eu não existia dentro daquela casa. E o pior estava por vir ainda. Eu descobri depois que eu estava grávida. Ela falou assim, olha, eu paguei muito, muito caro por tudo isso. Ele pagou caro e eu paguei também porque eu fiquei viva, vivendo uma vida como se eu não existisse em cima dessa terra, porque a minha mãe nem para minha cara ela olhava. As minhas irmãs falavam comigo. E minha mãe chamava minhas irmãs quando ela estava perto de mim. Minhas irmãs ficavam com dó de mim. E quando a minha mãe descobriu que eu estava grávida, aí ela não teve coragem. Ela sempre mandava embora de casa. Aí ela não mandou mais. E falou que se isso era um karma que ela tinha que carregar, se isso é o que ela tinha que pagar, o pecado dela aqui na terra, ela ia cuidar de mim e do meu filho. E aí tive a criança, um menino, muito parecido com ele tinha os olhos azuis e a criança também nasceu com os olhos azuis. Aquilo cortou meu coração. Eu me sinto culpada pelo que aconteceu com ele, pela prisão do meu pai, né? Meu pai ainda é vivo, ela falou. Meu pai e minha mãe ainda é vivo, mas eles não têm muito contato comigo. Porque assim que a criança nasceu, e quando tinha um ano e meio mais ou menos, ela falou, e aí eu já fui atrás de emprego, consegui lugar para mim trabalhar, mesmo com a criança. A mulher teve dó de mim e me deu emprego. E eu conservei esse trabalho meu de todas as formas. Eu trabalhava o dobro do que eu era para trabalhar, mas eu trabalhava, que era para mim não perder o emprego, porque eu tinha onde comer, aonde dormir, que ela tinha o quartinho da despensa, ela deixou o quartinho da despensa para mim, para o meu filho. Hoje o meu filho, né, é um homem e ele sabe de tudo que aconteceu. Mas a minha tristeza é as pessoas ficar falando que lá parece que é assombrado, que aparece um homem pelado lá. Só porque ele correu, ele estava sem roupa. Então eles falam que aparece aqui um homem pelado. A pessoa se assusta, né? O que esse homem pelado está fazendo, né? Na beira desse matagal. Então ela falou assim, que sabe que ele está sofrendo e queria muito que eu viesse aqui ajudar ele. Por favor, pelo menos para aliviar um pouco essa culpa e essa dor que ela carrega. Então hoje nós estamos aqui, o que ela passou, gente, é muito triste, né? Não vamos julgar ela. Ela se apaixonou por ele e tentou ter ele, né? Mas ela esqueceu que o pai dela era muito rígido e que tinha que ser feita uma coisa diferente, né? Deveria ter conversado com o pai dela.
Ela falou para mim, eu poderia ter conversado com meu pai, mesmo que ele achasse ruim, mas pelo menos ele não tinha tocado em mim, não tinha ficado comigo. E depois, sabendo que eu estava grávida, piorou a situação, né? Mas hoje ela falou assim que hoje ela tem um outro pensamento. Ela sabe que tudo que esse sofrimento que ela passou, ela fala assim, eu paguei, sabe, com todas as forças, tudo que eu fiz. Mas queria muito que ele fosse ajudado para as pessoas pararem de falar isso. Ela não mora mais aqui perto, mas nós passamos na cidade que ela mora, por isso a gente passou lá. Tá? Ela queria me conhecer. Quando é caminho, gente, que as pessoas pedem para fazer investigação e eu consigo passar, eu passo sim. Né? A pessoa fica muito contente, só de você ver a pessoa chorar, ficar contente, abraçar, ter um carinho enorme por nós. Eu não sei dizer assim para vocês o que eu sinto de felicidade, de ver assim tantas pessoas que amam a gente, tá? Eu só tenho que agradecer a Deus, porque o carinho que vocês têm por nós, a maneira que vocês comentam nos meus vídeos, mandam mensagem para mim, é uma maneira assim tão carinhosa, mas assim familiar. Por isso que eu falo que vocês fazem parte da nossa família, porque é muito amor e eu só tenho que agradecer esse amor que vocês têm por nós. Eu sinto muito amor por vocês também. Peço a Deus que Deus sempre realize todos os sonhos de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, né? A gente vai passar o K2 aqui. Desculpa aí, é que eu me emociono sempre, como as pessoas falam aí, mas eu amo vocês de todo o meu coração. É o que eu tenho para dizer para vocês, para retribuir a vocês. Sintam-se abraçados por mim, tá bom? A gente vai passar o K2 e já vamos iniciar aqui, né? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, eu vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, que Deus transforme tudo isso, toda a bondade que vocês têm, todas as orações que vocês têm feito por nós, que Deus transforme em bênção e devolva para vocês tudo em bênção e realizações e saúde e felicidade na vida de vocês, tá bom? Nós vamos ligar o K2 e vamos passar o K2. Tá, né, amor? Eu vi aí. É aqui na frente, ó. Na frente do... Muito mosquito. Se tiver presença de espírito aqui, toca no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. Nós estamos aqui com todo respeito. Deu presença aqui. Realmente tem presença de espírito aqui, gente. Vamos pegar já o Spirit Box, vamos iniciar, porque deu presença e a gente vai ajudar. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, e a voz de homem. Você pode dizer seu nome para nós, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estou aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Se você puder dizer seu nome para nós, para a gente se comunicar. Rodrigo. Rodrigo, você é o rapaz que o pai da sua namorada aí, que você estava tendo um caso com a sua namorada, que no pensamento dele é como se vocês fossem irmãos, né? Pegou você com ela e acabou provocando o seu desencarne. Você é esse rapaz? Sim. É o espírito do rapaz que realmente foi
provocado o desencarne nesse local. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, né? E eu estou aqui a pedido. Eu não vou dizer o nome dela porque ela pediu para eu não falar, então não vou dizer o nome dela, mas a pedido dela, tá? Que o pai dela fez isso com você, ela se sente culpada porque você estava tendo um caso escondido, né? Foi um choque muito grande para ele e ele no surto acabou fazendo isso com você. Ela se sente muito culpada e pediu para mim vir aqui ajudar, porque o povo comenta que aparece espírito de um homem pelado aqui. Você realmente aparece dessa maneira? É ele mesmo. Você aparece então dessa maneira para as pessoas desse. Por que você aparece assim? Ajuda. Entendi. É que eu não entendo por que você aparece, como eles falam, né? Pelado. As pessoas ficam com medo, a pessoa já tem medo, né, do espírito. E não é todo mundo que encara um espírito, mas dessa maneira você não conseguir ajuda, né? As pessoas têm medo. Não entendi o que ele falou. Tava assim? Tava assim. Você tava assim quando você desencarnou. Acho que é isso que você quer dizer, né? Por isso você parece dessa maneira. Eu não sabia assim, né? Já vi um espírito assim. Eu me assustei. Na verdade, você quer ajuda. E ela vai ficar muito melhor de saber que eu vim aqui. Ela falou que mais dói as pessoas ficar falando essas coisas, né? Você aparece aqui. Porque ela já se sente culpada pelo que aconteceu com você. Porque ela falou que foi ela que se apaixonou por você e seduziu você. Você era apaixonado pela sua namorada, mas ela seduziu você porque ela queria você. Ela era apaixonada desde pequena por você. Foi ela. Foi o que ela disse, ela falou a verdade. Ela assumiu toda a culpa, assumiu o pai dela, né? O pai dela, ele se arrependeu muito, ela falou, de ter feito isso com você. Ele falou que em vez de ter feito isso, tinha que ter casado vocês dois e pronto, né? Tinha se livrado de muita coisa. Mas ele ficou surtado na hora, não sabia muito bem o que estava fazendo. Na hora ele perdeu a cabeça. Ele tentou até te socorrer, mas não conseguiu. Ele viu que já não tinha mais jeito. E eu sinto muito. Ela tem um filho seu, muito parecido com você. Ela falou para mim, né? Ele tem os olhos azuis, igual eram os seus. E ela falou que lembra muito você. Ela não conseguiu gostar de mais ninguém. Foi você. Ela viveu momentos muito ruins na vida dela, por ser rejeitada pelos pais, pelo que ela fez, porque ela assumiu toda a culpa. Eu perguntar uma coisa para você. Ela falou que você ainda estava com a sua namorada na cidade, que você ainda não tinha terminado com a sua namorada, né? Você estava ficando com ela e disse que estava gostando dela, mas ainda não havia terminado com a namorada. Você ainda gostava da sua namorada? Sim, ele gostava ainda dela. Por isso que você não havia terminado. Mas você gostava também dela? Que eu sei que foi ela que seduziu você, tudo, mas você chegou assim a amar ela também? Amei. Ele amou ela, mas ele gostava ainda também da namorada. Acho que por isso que ele não tinha terminado, né, Rodrigo?
Eu sinto muito, Rodrigo, pelo que aconteceu. Doeu meu coração de ver ela contar, viu? Ela me contou os detalhes, né, que eu não tenho a necessidade, eu resumi, de todo o sofrimento dela, quando ela teve o filho, quando o filho cresceu, do que ela passou, tudo para ela sobreviver e ainda carregar essa culpa nas costas dela, tá? Porque ela falou que se não tivesse seduzido você, não tivesse feito nada disso, isso não teria acontecido. Ela falou assim que você já foi rejeitado pelo pai e a mãe. A madrinha cuidou, a madrinha faleceu e acabou sendo cuidada pelo pai dela e a mãe dela, né? Que estava em lugar de tio, né? Mas cuidou como pai, porque foi a irmã dele, né? Que era a madrinha sua. Oi. E você, pelo que ela me falou, então vamos dizer aí, nós estamos em 2025, né, amor? Ela falou que foi 2000 e... Eu até esqueci, 2001, né? Eu esqueci, gente, deu um branco agora em mim. E então tem 24 anos que você está aqui sofrendo, né? E a gente sente muito por isso. Nosso intuito é vir aqui te ajudar, tá bom? Eu gostaria de saber se você perdoa o pai dela, o que o pai dela fez com você. Sim. E pedir perdão, né? Para Deus. Muito importante também. E também se arrepender de você, das coisas que você fez, né? Ali tudo escondido, provocou essa ira nele. Então, você tem arrependimento de tudo isso? Ele se arrepende. Isso é importante para que eu possa te ajudar. E eu fico feliz de conseguir entrar em contato com você e dar essa boa notícia para ela que sofre até hoje, né? A sua perca e a culpa de ter provocado tudo isso. Quando o pai dela entrou no quarto, desculpa, eu vou fazer mais uma perguntinha para você. Quando o pai dela entrou no quarto, assim, pegou você de surpresa, naquele momento você achava que ele poderia provocar o seu desencarne? Sim. Por isso que você correu, você pulou a janela e adentrou no meio, né? Só que ele, acho que ele estava muito furioso e ele conseguiu te alcançar. Eu fico assim com o coração doendo porque assim é uma história tão triste, né? Bonita de amor, triste, né? De ser contada porque tudo isso aconteceu, né? Mexeu com a família inteira. Mas o importante é estar aqui ajudando o espírito, né? E nós vamos deixar para você um copo d'água e uma vela. A água, ela significa a pureza que mata a sede. E a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Eu posso deixar um copo d'água e uma vela para você? Sim. Então a gente vai deixar, tá? Você consegue ver o anjo, a mentora, do nosso lado? O anjo de luz, a mentora. Isso, meu irmão. E são eles que vão encaminhar você, tá? Porque eu e o Theo vem para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. A gente só vem para ajudar. Porque quem pode salvar mesmo é só Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Sempre digo isso nos meus vídeos, deixo claro. Ninguém tem o poder de salvar ninguém. Só quem pode salvar é Deus. E agora a gente vai pegar a água e a vela para que você possa ser encaminhado e sair desse sofrimento, tá bom? Segue em paz. Segue você também. Meus amigos, vamos ajudar agora o Rodrigo, né?
estava aqui sofrendo, pedindo ajuda. Fiquei feliz, né, de ter conseguido entrar em contato, de ter ajudado, né. Sei que essa nossa inscrita também vai ficar feliz, que ele vai descansar e ela também vai descansar o coração dela, não é mesmo? Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Rodrigo, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se o Rodrigo conseguiu fazer a passagem. Com todo respeito, mentora. Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.